E aí, gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo muito bom, espero que você esteja tudo bom também, né? Hoje eu vou compartilhar com vocês o uso da minha máquina Corum. Adquiri recentemente uma máquina Corum, na qual eu sempre tive muita curiosidade sobre essa máquina. Porque eu sempre vi em bancadas de grandes tatuadores, por exemplo, uma Cheyenne, uma Inkeject, e do lado sempre tinha uma Corum, né? E aí eu sempre fiquei, caramba, será que essa máquina é realmente tão boa, tão incrível assim? Eu preciso testar ela. Eu adquiri uma Nano de bobina 15 voltas. Eu vou compartilhar com vocês como foi essa experiência de usar essa máquina. Eu resolvi fazer um trabalho mais black work, assim, para fazer linhas mais grossas, linhas mais finas, ter bastante preenchido de preto e até um sombreadinho em alguns pontos, para mim realmente estudar a versatilidade dessa máquina, ver para que ela é realmente muito boa, para que ela deixa a desejar. Enfim, a primeira coisa que vocês estão vendo aí é eu passando bastante vaselina em toda a tatuagem, né? Até já teve bastante comentários aqui no canal falando que eu uso muita vaselina, né? Na minha bancada sempre tem muita vaselina. Eu realmente uso muita vaselina. Até antes de eu começar o trabalho, eu passo vaselina em todo o trabalho. Não importa se é um fechamento de braço, se é só uma coisa menor, assim, eu sempre passo em toda a tatuagem, porque ela ajuda na fixação do decalque. O decalque fica mais fixado quando você tem uma camada de vaselina ali por cima, mesmo que bem fina. E a vaselina também ajuda na limpeza da tatuagem, né? Quando você tem vaselina, fica mais fácil de limpar o pigmento. Se você tatuar sem vaselina, você vai ver que ela borra muito e mancha muito a tatuagem, sendo mais fácil de se perder decalque, coisa do gênero, né? Então eu sempre uso muita vaselina, tanto para ajudar na limpeza da pele e se ter um trabalho mais clean ali e eu entender melhor o que eu estou fazendo, quanto a fixação do decalque também. Então sim, eu sempre uso muita vaselina nos meus trabalhos. O primeiro traço que eu fiz com a Corum já foi um traço de 14 RS. Peguei logo uma 14 bucha, assim, para ver se realmente a máquina é forte. É uma máquina de 15 volts na bobina. Teoricamente é para ela ser uma máquina muito forte, né? Então já pegamos logo uma 14 RS para testar. E cara, como vocês podem ver, fiz o traço e já pigmentou assim de primeira. E não precisou ficar remendando ali, algum ponto ficou falhadinho, tem que voltar e passar de novo, né? Como você pode ver, eu fiz o traço e ali já ficou. É uma máquina que não tem oscilação também, porque as máquinas de bobina é muito fácil se encontrar oscilação, né? Ela tá numa batida, tipo... e aí às vezes você escuta ela fazendo assim... Então essa oscilação no meio de um traço, acontece que o traço fica mais quadrado, às vezes fica mais falhadinho, às vezes não fica aquele traço bonito, aquele traço sólido, né? Então esse é um grande problema que eu normalmente encontrava nas máquinas de bobina, o que com essa não ocorreu. Outro fator interessante nessas máquinas da Corum é que, assim, com 5 volts ali na fonte, ela já tá batendo legal. Então normalmente a gente se usa 7.5 de voltagem, 7.5 ela já tá assim, ó, esgoelando, já tá batendo ao máximo. Então é uma máquina que você vê que ela é muito potente, assim, porque com 5 volts ela já tá batendo, assim. Então ali 6 volts ela já tá legal, 7 ela já tá muito forte. Também nesse trabalho, como ele tem alguns detalhezinhos ali, eu resolvi pegar uma 5RL, né? De 14 eu peguei uma 5 na mesma máquina para testar essa questão aí, ver como é essa questão da pigmentação, como ela reage a uma agulha mais fina ali e uma agulha também mais grossa. E como você pode ver, novamente, sem oscilação e pigmentou de forma rápida e de forma fácil, né? Não ficou me dando trabalho ali, deixando a desejar em algum ponto ou outro. Ó, passou ali, pá, tá feito. 5RL. Não mexi na voltagem também. Usei em todo o trabalho aí 7 volts. Tranquilo, sem oscilação, passou, pigmentou. Um dos pontos muito positivos de se ter uma máquina forte assim é que se ganha muito tempo se realizando um trabalho, né? Um trabalho como esse, antes de eu ter uma Corum, eu demorava em torno de 3, 4 horas para realizar o trabalho. Com a Corum eu demorei 1 hora e 30 minutos, né? Então eu realizei um trabalho muito mais rápido, a gente se ganha mais tempo quando você tem uma máquina ali que traçou, pigmentou, que não tem que ficar remendando traço, ou ficou falha, tem que voltar para reorganizar ali os traços e tal. Ó, passei a vaselina antes nesse local e toquei direto ali, cara, olha só. Não precisou retornar para refazer algum traço, é uma máquina realmente muito potente. Quem procura fazer traços sólidos e ganhar tempo nos trabalhos é uma máquina que não pode faltar na sua bancada, né? Não sei como eu fiquei todo esse tempo sem ter essa máquina. É uma máquina realmente muito forte, muito potente e que vai fazer parte de agora em diante do meu arsenal de maquinários. De 14 RS, não é nem RL, é uma bucha. Para uma 5, o resultado é basicamente o mesmo de solidez de traço, né? Ela consegue fazer um traço, passou uma vez, pigmentou, tanto na 5 quanto na 14, sem dificuldades. Se eu pego na Electra, por exemplo, uma 14 bucha, ela não dá conta. Ela fica
traço falhado, ela não tem força suficiente para se fazer um traço assim. Já com uma 5 ela supre um pouco melhor. Essa máquina ela é muito versátil, digamos assim, e cumpre a questão dos traços ali muito bem. Deixa os traços todos muito sólidos e muito bem feitinhos e sem precisar ficar retornando para refazer algum ponto ou outro. Gostei muito dessa máquina nesse ponto. Eu ganhei muito tempo com ela. E versatilidade. Depois de testar os traços com 14 bush e 5 RL, que eu vi que ela estava fazendo legal, eu pensei em dar uma ousada. Eu peguei e falei, cara, eu vou preencher para ver como essa máquina se sai de preenchimento. Daí tu pode ver que no início eu comecei um pouco mais na manha ali, preenchendo um lugar, um bloco menor, né? E quando eu vi que ela estava suprindo bem, eu dei uma acelerada ali no preenchimento daquele bloco e ela novamente supriu legal. E ali no final, em vez de fazer preenchido, assim, resolvi testar sombreamento com ela, né? Esse trabalho até então era para ser todo black workzão, assim, preto bem chapado. Mas aí no final ali eu resolvi dar uma sombreadinha para ver. E cara, impressionante, realmente é uma máquina muito versátil. Até no sombreado ali ela conseguiu suprir bem. Depois eu volto ali para preencher todo aquele bloco de baixo ali bem sólido, supriu legal, tranquilo, mas depois eu volto ali para dar uma sombreada ali num ponto onde vocês vão conseguir ver melhor ainda essa questão do sombreado. Não mexi em voltagem, não diluí pigmento, foi só na dosagem da mão mesmo. Deixei todo esse preenchimento em praticamente tempo real. Você vê que foi realmente muito rápido. Aí com a 14 RS eu resolvi dar mais uma sombreadinha para vocês terem uma noção. Sem diluente e sem mexer em voltagem. A mesma voltagem que eu estava traçando, eu sombreei. Você vê que novamente eu queria que esse trabalho ficasse com esse aspecto bem black workzão, assim mesmo, um preto bem pesado. Ela faz bem o que tu tá mandando, assim. Tu fez um efeitinho rasteladinho ali, vai ficar o efeito rastelado. Tu errou um traço, lhe deu uma tremidinha, ela vai tremer o teu traço. Tipo, ela é uma máquina que realmente faz bem o movimento que tu tá mandando ela fazer e fica o pigmento. Não tem frescura, assim. Tem máquinas que a gente passa. A Electra é muito isso, né? Tem pessoas que não se adaptam muito bem à Electra porque ela é uma máquina mais manhosa, digamos assim. Às vezes tu passa o traço, tu sabe que não vai ficar 100% ali. Tu passa mais para fazer uma marcação mesmo e depois tu vem definindo melhor. Então é mais complicado, a máquina que é mais... Tem que ter a manha da máquina, digamos assim. Essa máquina é uma máquina sem frescura, cara. Pigmentou, mandou pigmentar, pigmentou. Não tem essa de ficar falhadinha e não sei o que, não sabe se vai, se fica. Pigmentou, pigmentou. O que na verdade é para ser as máquinas, né? Eu me adaptei a Electra porque muito tempo eu usei Electra. Mas se eu tivesse começado com uma Coron, talvez eu tivesse começado do jeito certo, de como realmente uma máquina deve funcionar, né? Como realmente é o funcionamento de uma máquina. É uma máquina mais potente, é uma máquina que realmente os traços saem do jeito certo. Agora eu testei o sombreado de forma bem marcada, de forma horizontal, movimentos horizontais, né? Então só com a dosagem da mão ali, tirando um pouco mais da pele, eu já consegui um efeito de sombra e tal. E aí tá o resultado de como ficou a nossa tatuagem, né? Era pra ter ficado mais pesado que isso ainda, era pra ter ficado bem black zona assim mesmo. Mas eu tentei dar uma suavizada em alguns pontos porque eu queria testar essa questão do sombreamento da máquina. Gostei do teste, eu achei que ela não ia suprir bem nessa questão, mas supriu mais do que o esperado, então eu resolvi deixar mais suave em alguns pontos assim. Mas é um trabalho que é bem black, né? Com os traços bem bold line por fora, e aí os detalhezinhos dentro ali eu usei uma 5 pra também não ficar tão grosseiro assim.
Achei que o resultado ficou muito satisfatório. O tempo, então, nem se fala. Esse trabalho foi realizado em torno de 2 horas. Normalmente com uma Electra ou uma PEN, que são mais suaves, assim, não são tão potentes assim, eu demoraria em torno de 3 horas e meia, 4 horas até para realizar esse trabalho. Adorei essa questão de tempo e a questão do traço em si. Gostei da forma que o traço ficou, assim. É uma máquina que é 15 volts na bobina, então é uma máquina muito forte. Essa máquina eu adquiri com o Pedro da Corum, diretamente no WhatsApp dele. Eu vou deixar o WhatsApp dele fixado no primeiro comentário aqui. Se você quiser chamar no WhatsApp dele e dizer que viu aqui no Escola, eu tenho certeza que ele vai dar uma atenção muito especial para vocês, assim como ele me deu uma atenção especial. Se você quiser também explicar para eles a situação, por exemplo, eu gosto de traço mais fino, eu quero uma máquina para preencher, eles vão te ajudar até nessa questão de qual máquina te supriria melhor. Então, cara, desde o atendimento até a máquina em si, achei excelente. Depois que eu adquiri a máquina, eu falei pra ele que ia gravar um vídeo pra testar e tal. Caso eu realmente gostasse muito, eu iria estar passando o WhatsApp dele aqui pra vocês entrarem em contato. O WhatsApp do Pedro, diretamente da Corum, tá aqui fixado no canal. Se você quiser chamar lá, ele vai dar uma atenção muito especial pra vocês. Tamo junto, não deixa de se inscrever e comentar algo, porque isso ajuda a impulsionar o canal, e quando o canal é impulsionado me dá mais motivação para trazer cada vez mais vídeos aqui para vocês, beleza? Traça o like, comenta algo, chama o Pedro no WhatsApp lá e vê qual máquina vai te suprir melhor. Os preços também são muito acessíveis, cara. Essa máquina foi um preço muito acessível e com certeza me ajudou muito no meu arsenal de maquinários aqui, beleza? Tamo junto, tchau!